Olá, meu nome é Mariana Siqueira Campos de Deus, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do HCUFG e hoje eu vou ministrar a aula sobre cirurgia ginecológica minimamente invasiva com orientação do Dr. José Miguel. Esse é o sumário da nossa aula. Vamos começar com a breve introdução, falar sobre a esteroscopia, a laparoscopia e a cirurgia robótica e, em seguida, um artigo. Então, a cirurgia ginecológica minimamente invasiva, também chamada de MIGS, engloba uma série de procedimentos que vão se utilizar de técnicas minimamente invasivas para o manejo de doenças ginecológicas, isso envolvendo a cirurgia endoscópica e também a cirurgia robô-assistida. E elas têm elas têm vários benefícios em relação à cirurgia convencional, como por exemplo, menor perda sanguínea, menos dor no pós-operatório, menos complicações perioperatórias, menor tempo de hospitalização e uma recuperação mais rápida. E eu vou esmiuçar isso mais para frente. Então, a cirurgia endoscópica é aquela que vai envolver o uso de um telescópio fino para visualizar ou o interior de uma víscera ou de um espaço pré-formado. Então, na ginecologia, nós vamos ter cirurgia laparoscópica para visualização da cavidade peritoneal, ou também a cirurgia esteroscópica, que vai proporcionar a visualização do interior da cavidade uterina. Eles são procedimentos altamente técnicos, devendo ser realizados então por cirurgiões capacitados nessas técnicas que compreendam as funções e também as limitações do endoscópio. Falando brevemente sobre a esteroscopia, então a esteroscopia faz uso do esteroscópio, que é um aparelho utilizado para fazer a avaliação do canal cervical e da cavidade endometrial, tendo o objetivo então de diagnosticar e também guiar procedimentos que serão realizados ali na cavidade uterina. A primeira polipectomia esteroscópica foi descrita lá em 1869, mas essa prática só começou a ser instituída no século XX. Então, com a esteroscopia diagnóstica, nós temos um exame que proporciona a avaliação da cavidade endometrial e também a obtenção de amostra do endométrio para possibilitar a detecção de pólipos, leiomioma submucoso ou de outras patologias e também garantir uma biópsia dirigida. Aqui nós temos uma visualização da imagem esteroscópica de um útero normal. Então, a esteroscopia diagnóstica, mais adiante eu vou falar sobre as indicações, mas o objetivo principal é garantir uma biópsia dirigida, sendo que a curetagem às cegas ainda é uma conduta eficaz para obter material para fazer um estudo histopatológico do endométrio. A principal diferença é que a esteroscopia vai proporcionar a visualização do que está acontecendo ali dentro da cavidade uterina e proporcionar essa biópsia guiada. Então, a esteroscopia é superior à esterossalpingografia na avaliação da cavidade endometrial, sendo que em relação à ultrassonografia, nós temos uma precisão parecida, porém isso ocorre especialmente quando se diz respeito à esterossonografia. Entre as indicações de esteroscopia diagnóstica, a principal delas é a de um sangramento uterino normal inexplicado, seja ele na pré e na pós-menopausa, e principalmente pacientes que vão trazer ali às vezes um ultrassom anormal que tem uma demonstração de uma imagem na cavidade uterina que será melhor visualizada por meio da esteroscopia. Além disso, em casos selecionados de infertilidade, como naquelas pacientes que têm esterossalpingografia ou ultrassom anormal, pacientes que têm uma infertilidade inexplicada ou até mesmo como uma avaliação de rotina antes de transferência de embrião. Existem estudos que, fazendo essa avaliação, poderia ter uma melhor taxa de sucesso na transferência para possibilitar a detecção de alguma anormalidade ali no endométrio. Além disso, também pode ser realizada
para reavaliação após casos selecionados de cirurgia uterina, e também naquelas pacientes que têm aborto espontâneo recorrente. Outras indicações seriam também, além dessa detecção de pólipos, leiomiomas, nós temos remoção de corpo estranho, especialmente o DIU, que pode estar com o fio perdido dentro do útero ou ele está intrincado ali no miométrio, gravidez em cicatriz de cesárea, diagnóstico, tratamento de aderências intrauterinas, ressecção de restos ovulares ou de placenta acreta focal, correção de útero septado, detecção e tratamento de isquimocele, detecção de malignidade e também cateterização tubária. Sobre os procedimentos na esteroscopia cirúrgica, nós temos ressecção de pólipos e leiomiomas, adesiólise, esterilização, que não é muito utilizada por esse método, ressecção de septo uterino, retirada de produtos retidos de concepção, ablação endometrial ou endometrectomia, também retirada de corpo estranho. A esteroscopia tem tido uma preferência para ser realizada ambulatorialmente, tanto como exame diagnóstico e, em alguns casos, também a esteroscopia cirúrgica, como para remoção de pequenas lesões ou de aderências. É um exame que ele é seguro e tolerável pelos pacientes, tem maior custo-benefício e menor gasto de tempo quando é realizado ambulatorialmente. Entre os principais problemas para a realização ambulatorial do procedimento, nós podemos ter dor da paciente, aquelas pacientes que têm estenose cervical, em que a gente tem uma maior dificuldade e até impossibilidade para a realização desse procedimento ambulatorialmente e pode ter uma visualização pior. Entre os possíveis riscos e complicações da esteroscopia, nós vamos ter perfuração uterina, sendo que esse risco é menor na diagnóstica em relação à cirúrgica, cerca de 0,1% em comparação a 1%, hemorragia intraoperatória, absorção excessiva do meio de distensão, então essa paciente pode sofrer uma sobrecarga hídrica e tem riscos de distúrbio hidroeletrolítico grave, como edema pulmonar, hiponatremia, insuficiência cardíaca, edema cerebral e até morte, mas são complicações muito raras. Embolia gasosa, que também é uma complicação bem rara, lesão de bexiga ou alça intestinal, complicações associadas ao risco anestésico ou também traumatismo térmico. Aqui, isso é uma foto de uma tabela do Position Statement do ACOG de 2020 sobre esteroscopia. Então, aqui mostra que os riscos e incidência dessas complicações são extremamente baixas, que em relação à perfuração de 0,1 a 1,61%, embolia de ar ou de gás de 0,03 a 0,09%, sobrecarga hídrica de 0,20%, hemorragia 0,03 a 0,61% e também de reação vasovagal, que é de 0,21 a 1,85%, que isso vai dizer respeito ao procedimento realizado ambulatorialmente. Falando agora sobre a laparoscopia e cirurgia robótica, então, vou falar brevemente sobre a cirurgia robótica inicialmente. Cirurgia robótica na ginecologia começou a ser realizada no ano de 2005, em que a gente teve a aprovação pelo FDA do uso da plataforma Da-Vinci para cirurgias ginecológicas, sendo que o uso já ocorria ali desde 1994 com os estudos para a aplicação da cirurgia robótica. Aqui nós vamos ter uma tabela falando sobre os usos nas cirurgias ginecológicas. Eu vou esmiuçar mais à frente cada um. Então, a cirurgia robótica é uma ferramenta
é dentre as ferramentas de cirurgia ginecológica minimamente invasiva, sendo que é importante destacar que ela tem desfechos perioperatórios similares aos da laparoscopia e superiores à laparotomia, como a própria cirurgia videolaparoscópica. Se trata, então, de uma cirurgia que ela é realizada, é uma cirurgia videolaparoscópica, mas que ela é assistida pelo robô. Então, os casos de cirurgia assistida por robô, segundo a COG, devem ser selecionados caso a caso, a depender da complexidade do caso ou de algum fator da paciente, principalmente levando em consideração os custos. A gente ainda não tem evidências robustas, tantas evidências robustas que falam sobre a superioridade da cirurgia assistida pelo robô em relação à cirurgia laparoscópica. Nós ainda necessitamos de mais estudos futuros comparativos para determinar os desfechos e a segurança da paciente e identificar quais pacientes que se beneficiariam mais dessa ferramenta. Então, falando sobre algumas vantagens e desvantagens na cirurgia robótica, as principais vantagens da cirurgia assistida por robô seriam um maior conforto para o cirurgião, a gente tem uma ergonomia bem mais favorável, melhor precisão e destreza, também tem uma menor curva de aprendizado e, além disso, nós temos a possibilidade de simulação e treinamento prévio à cirurgia. Também esse treinamento pode ser realizado junto a um tutor ou proctor, que possibilita um treinamento mais uniforme em relação aos médicos que atuam ali fazendo a cirurgia robótica. Em relação às desvantagens, nós temos a ausência da sensação tátil, que a gente tem até mesmo na cirurgia laparoscópica convencional, e pelos altos custos dessa tecnologia e também do treinamento. Então, a COG e a SGS, que é a Sociedade de Cirurgiões Ginecológicos dos Estados Unidos, recomendam contra o uso da cirurgia robótica em alguns procedimentos que sejam de curta duração e de baixa complexidade, especialmente então pela falta de vantagens e com potenciais desvantagens e principalmente em termos de custo-benefício em relação à cirurgia laparoscópica. Então, nos casos de laqueadura tubária, salpingoforectomia bilateral, cistectomia ovariana simples, salpingectomia bilateral, tratamento de gravidez ectópica e laparoscopia diagnóstica, o ACOG e a SGS ainda recomendam a cirurgia laparoscópica convencional. Agora eu vou esmiuçar alguns tipos de procedimentos. Em relação à histerectomia laparoscópica, agora falando inicialmente sobre a laparoscopia, em relação a indicações, nós temos aquelas pacientes que têm um acesso limitado à vagina, útero de mobilidade reduzida, desejo por cirurgia supracervical e também podemos ter vantagens quando nós temos cirurgias em pacientes em que a cirurgia laparoscópica vai possibilitar a visualização melhor da cavidade, vai possibilitar a visualização da cavidade abdominal em pacientes com endometriose documentada, dor pélvica crônica, história de aderências pélvicas conhecidas ou suspeitas e pacientes que tenham necessidade de remoção de alguma doença anexial benigna. Em relação às contraindicações à cirurgia laparoscópica, a AGL coloca como doença cardiopulmonar significativa em que a paciente teria uma intolerância ao aumento da pressão intraperitoneal e também a suspeita de malignidade quando a gente tem uma necessidade de morcelamento uterino. É importante destacar que em relação às cirurgias de pacientes com úteros volumosos, a gente ainda não tem estudos que comparem a cirurgia abdominal, a histerectomia laparoscópica com morcelamento ou a histerectomia vaginal com morcelamento, e não tem dados sobre qual dessas vias seria preferível nesses casos. Comparando agora a histerectomia laparoscópica com a vaginal, é importante a gente destacar
que, segundo a ACOG, a esterectomia vaginal ainda é considerada sempre a melhor via de escolha e, quando possível, tecnicamente, inclusive, ela deve ser a via de escolha em relação à cirurgia laparoscópica, sendo que ela tem um menor custo, menor tempo cirúrgico e menor perda sanguínea. Comparando a cirurgia vaginal com a laparoscópica, é importante destacar algumas vantagens e desvantagens da videolaparoscopia. Então, na cirurgia laparoscópica, alguns estudos trazem que as pacientes podem ter menos dor pós-operatória na escala visual analógica de dor, menor uso de analgésicos e por menos tempo, e menor tempo de internação. Já as desvantagens da videolaparoscopia, nós temos um maior risco de deiscência de cúpula, maior risco de conversão para a laparotomia e, além disso, todos os riscos associados à laparoscopia e suas possíveis complicações. Já comparando a esterectomia laparoscópica com a laparotômica, nós temos que a esterectomia laparoscópica tem vantagens em relação à laparotomia. Isso devendo ser considerado diante da impossibilidade de cirurgia via vaginal. Falando sobre os melhores resultados, então, da laparoscopia, nós temos que essas pacientes têm um retorno mais rápido às atividades normais, em até 15 dias, menos tempo de hospitalização, entre 1 a 3 dias, menor risco de lesão ou infecção de parede abdominal, isso ocorre em até 70%, esse risco é menor em 70%, menor risco de tromboembolismo venoso também. Sobre os piores resultados em comparação à laparotomia, nós temos o dobro de risco de lesões do trato urinário, de bexiga e ureter, principalmente relacionado ao eletrotraumatismo, ao uso das energias, e além disso nós temos um aumento do tempo de cirurgia em aproximadamente 30 minutos na cirurgia videolaparoscópica. Agora, comparando a esterectomia laparoscópica com a robótica, nós temos melhores resultados na cirurgia assistida por robô, como menor número de complicações intra e pós-operatórias, menor incidência de lesões iatrogênicas, com risco relativo de 0,41, menor perda sanguínea, menor risco de infecção e menos conversão para a laparotomia. Porém, é importante destacar que nesse estudo da Cochrane, de 2019, eles colocaram que os estudos que determinam esses melhores resultados da cirurgia assistida por robô ainda são de baixa qualidade. Falando agora em relação à miomectomia e comparando a abordagem abdominal com a videolaparoscópica e a cirurgia assistida por robô, nós temos que, comparando a cirurgia robótica com a miomectomia convencional abdominal, nós temos que a cirurgia robótica foi superior em termos de menor perda sanguínea, menor duração de hospitalização, menor taxa de transfusão e de complicações, mas foi inferior em relação ao maior tempo de duração da cirurgia. Já se tratando da cirurgia robótica versus a cirurgia laparoscópica convencional, nós tivemos desfechos similares nessa meta-análise de 2023, exceto em relação ao menor sangramento intraoperatório naquelas pacientes com miomas pequenos. Também tivemos uma menor taxa de conversão para a laparotomia. Falando agora sobre MIGS em relação aos ovários, nós temos que as MIGS são indicadas em cirurgias ovarianas, nos casos de doenças ovarianas benignas ou em cirurgias profiláticas naquelas pacientes com BRCA1 e 2 mutado. Importante destacar que carecem ensaios clínicos randomizados para o uso de MIGS em cirurgia oncológica ovariana, devendo se destacar que a identificação de fatores de malignidade no intraoperatório hoje indicam a conversão para laparotomia, sendo que no tratamento dos cânceres de ovário das neoplasias de ovário, a conduta preconizada hoje ainda é a abordagem laparotômica. Mas tem-se observado uma tendência para o uso de cirurgia minimamente invasiva em câncer de ovário e
podem ser considerados o uso de cirurgias minimamente invasivas para verificar a ressecabilidade da doença. Tem dados desses dois artigos sobre tumores neoplásicos em ovário e MIGS, sendo que esse artigo de Jorgensen et al. De 2023 destacou que nas pacientes que realizam cirurgia minimamente invasiva de intervalo para debulking após QT neoadjuvante em câncer ovariano avançado, as MIGS apresentaram sobrevida global semelhante à laparotomia com menor morbidade. E nesse outro artigo de Conte et al. De 2022, ele estabelece alguns critérios para indicação de cirurgia minimamente invasiva em câncer de ovário. Isso naquelas pacientes submetidas a debulking após QT neoadjuvante. Entre eles, seriam esses critérios: ausência de massa tumoral no aumento, cirurgião com grande volume de cirurgias e de experiência, e o envolvimento peritoneal menor ou igual a 2 sítios, e também a normalização do CA-125 após a QT neoadjuvante. Já na cirurgia oncológica em relação ao câncer de endométrio, a gente tem o uso da robótica tem sido bem estabelecido. Em relação à cirurgia robótica e à laparoscópica, na cirurgia robótica a gente observou menores taxas de complicações graves, menor taxa de admissão em UTI e menor taxa de mortalidade. Além disso, naquelas pacientes obesas, foi observado menos complicações em comparação à laparotomia, de 31% versus 3,7%. Além disso, na cirurgia robótica, possibilita um maior número de linfonodos paraórticos removidos, e é importante destacar que essa técnica Firefly tem sido muito estudada e utilizada hoje em dia para biópsia de linfonodo sentinela no câncer de endométrio. Já em relação ao câncer de colo uterino, ainda não temos evidências robustas que suportem, que apoiem a segurança e superioridade em cirurgia assistida por robô no câncer de colo uterino. Isso porque é questionado se a insuflação com CO2 poderia aumentar a disseminação de células tumorais. Um estudo de Ramirez et al. De 2018, publicado no New England, demonstrou que aquelas pacientes com neoplasia 1A1, 1A2 e 1B tiveram maior taxa de tempo livre de doença no grupo submetido à laparotomia. Além disso, o grupo submetido a MIGS, sendo que 15,6% foi de cirurgia assistida por robô, teve uma menor sobrevida global em 3 anos em relação aos pacientes do grupo da laparotomia. Agora, só falando rapidamente sobre algumas considerações sobre MIGS em pacientes obesas, porque essa é uma realidade muito grande nossa hoje em dia. Então, a cirurgia laparoscópica ela é tecnicamente mais desafiadora em pacientes obesos, devendo sempre ser realizada por um profissional experiente em laparoscopia. Isso porque, só pelo aumento da parede abdominal, a gente já tem uma dificuldade inicial maior até para iniciar a cirurgia, sendo necessário agulhas de Veress e trocartes mais longos para possibilitar atingir o pneumoperitônio e evitar a insuflação pré-peritoneal nesses pacientes. Além disso, a gente tem uma maior dificuldade na colocação dos trocartes auxiliares, isso pela dificuldade de identificar os vasos epigástricos, a depender do grau de obesidade da paciente. Além disso, nessas pacientes, a gente tem uma maior dificuldade de exposição da pelve, e é importante destacar que só pelo fato dela estar em Trendelenburg e pela obesidade, ela vai ter uma maior pressão de pneumoperitônio, e a obesidade per si vão possibilitar uma maior dificuldade de ventilação, podendo favorecer complicações anestésicas nessas pacientes. Nelas, é importante destacar que a recomendação é que a entrada é de entrada não umbilical com ângulo na vertical nas pacientes obesas.
Falando sobre agora complicações em videolaparoscopia, nós temos complicações anestésicas que estão então associadas à pior ventilação em Trendelenburg, embolia por dióxido de carbono, que é uma complicação raríssima, complicações cardiovasculares, como as arritmias, que estão associadas à hipercarbia e por isso a gente tem uma tendência a colocar esses pacientes mais hiperventilando para ter uma maior depuração do CO2. Insuflação extraperitoneal, podendo causar enfisema subcutâneo. Complicações eletrocirúrgicas, desde então traumatismo por eletrodo ativo, fuga de corrente, falha de isolamento, contato direto, acoplamento capacitivo ou queimaduras pelo eletrodo de dispersão. Ademais, nós temos lesões de grandes vasos, vasos da parede abdominal e vasos intraperitoneais, lesão gastrointestinal, seja pela agulha de insuflação ou por trocarte obturador, dissecção e lesão térmica. Além disso, lesão urológica em bexiga e ureter, principalmente por lesão térmica, e lesão de nervos periféricos, especialmente pelo posicionamento da paciente na maca. Além disso, nós podemos ter hérnias incisionais e deiscência de ferida. Agora eu vou falar brevemente sobre o artigo científico. Esse artigo é de Pavone et al. De 2024, foi publicado no Journal of Robotic Surgery e o título é Robotic Assisted versus Laparoscopic Surgery for Deep Endometriosis, a Meta-Analysis of Current Evidence. Então, essa é uma meta-análise comparando a cirurgia assistida por robô com a cirurgia laparoscópica convencional no tratamento de endometriose profunda. Nesse artigo foram incluídos 14 estudos, dando um total de 2.709 pacientes, sendo que 12 estudos foram retrospectivos e 2 estudos prospectivos. Então, o artigo traz pra gente que não há diferença significativa entre a cirurgia laparoscópica da cirurgia assistida por robô em relação a complicações intra e pós-operatórios, taxa de conversão para a laparotomia e perda sanguínea estimada. Já nas pacientes com cirurgia assistida por robô, foi observado um maior tempo operatório, isso é estatisticamente significativo, e um maior tempo de internação. Aqui é a tabela trazida pelo artigo que mostra a comparação no first plot da cirurgia assistida por robô da cirurgia laparoscópica em relação ao tempo de cirurgia. Já esse outro diz respeito ao tempo de hospitalização comparando os dois métodos. Então, a conclusão no artigo é que a cirurgia robótica não é inferior à laparoscopia em pacientes com endometriose, porém, é importante destacar que a cirurgia assistida por robô requer, então, maior tempo cirúrgico e maior tempo de internação hospitalar. Além disso, a gente deseja que sejam realizados outros estudos prospectivos comparando a videolaparoscopia com a cirurgia assistida por robô, para que nós tenhamos evidências científicas robustas sobre a melhor via cirúrgica a ser escolhida. É isso então, muito obrigada. Essas foram as minhas referências.